talvez eu não tenha expressado direito na hora, mas esse processo de racialização eu tratei como se fosse, ele foi imposto pela conquista colonial e depois pelas atividades pela ideologia da modernização. Isso justamente atingiu as populações locais, né? E não partiu delas. E se as comunidades se enxergam assim, em alguns momentos sim, em alguns momentos não, né? Eu acho que justamente o trabalho tenta mostrar essas definições ao longo do tempo, né? Sobre a relação dos índios e quilombolas, a questão das fronteiras, eu acho que foi tudo que comentado, realmente são fronteiras que não existem como uma linha demarcatória tão certa, assim, certeira, mas com certeza elas instalam novas territorialidades, e essas novas territorialidades elas vão trazer conflitos políticos, e no caso de concessão das crioulas e da terra indígena Ticum, ela também foi fomentada muito pela disputa política eleitoral local municipal, né? E isso foi usado, inclusive, por grupos políticos rivais para se promover dentro tanto da terra indígena como da área quilombola. Vou ser rápido, basicamente isso. Já terminou o tempo, né? Bom, principalmente a fronteira, a questão da fronteira, né? Como o Antônio falou, todo mundo concorda, né? Vê-la como extremamente dinâmica, né? E situacionais também, né? E momentos elas aparecem e em outros momentos da vida cotidiana talvez não são visíveis assim, né? Como poderia ser um movimento de reivindicação, etc. E é interessante, né, no trabalho, sobretudo, olhar sobretudo pela mobilidade, né, de famílias, né, que se deslocam constantemente no território. Então não pensar uma fronteira fixa, né, um território específico, embora seja importante, né, tê-la sempre presente como forma de reivindicar os direitos no espaço territorial. Mas na vida cotidiana, no dia a dia, nas relações, né, as redes de relações que eles constroem, vai muito além dessas fronteiras. E quando os símbolos, né, que talvez depois a gente possa conversar um pouquinho mais complexo, mas com que eu me concentrei bastante nos grupos rituais e que tipo de elaborações eles fazem da cosmologia, né? Então eu percebi que tinha símbolos que eram oriundos de diferentes tradições de conhecimento e que cada grupo colocava em uma hierarquia bastante diferente. Então, quem fazia parte da tradição indígena, das práticas consideradas indígenas, né, enalteciam-se encantados, se colocavam neles como os mais fortes, mais importantes, né, dentro desse cosmos. Enquanto os penitentes enalteciam os padrinhos, por exemplo, né? Então construíam um tipo de hierarquia bem diferente. E claro que essas adaptações são muito contextuais também. Então depende também de momentos em que os penitentes falam que os encantados estão no ápice da hierarquia, mas isso aí é também contextual, depende também do que eles estão falando, né? Se é um momento de reivindicação política ou se é a possibilidade das suas atuações. Bom. O Marcondes exibiu uma imagem do que eram as pistas, né, do projeto da Fundação Bancamu e a análise que eles fizeram até o momento das terras do estado da Bahia. Bom, concluindo, eu acho que um pouco disso foi perguntado pelo Juraci, né? Eu acho que é importante se ter uma visão nova em relação ao que é cultura, né? Cultura não é alguma coisa como um gueto, né? A cultura, os seres humanos, mulheres, homens, não gostam de ser colocados em guetos, em gaiolas, né? Eles também não são relógios para repetir sempre a mesma toada, bater da mesma maneira. Os seres humanos variam, né? Existem diferenças no modo de pensar e existem dentro dos grupos étnicos
dentro das sociedades. Como existem diferenças físicas entre nós, dentro de uma mesma família, existem também diferenças culturais, pelos pendores, pela história de vida pessoal de cada um. Então, as fronteiras, quando elas são construídas, elas estão muito longe de serem coisas naturais. Elas são construções sociais probabilísticas, feitas por alguns sujeitos, elas são instáveis, elas podem ser trocadas no tempo, né? Enfim, elas geralmente são tanto mais reforçadas na medida em que existam políticas do Estado contrárias a elas, existam ameaças da sociedade, no sentido de apossamento do território, de apossamento das suas condições de vida, ou de menosprezo das condições culturais e linguísticas daquela população. Então, na verdade, o tradicionalismo não é uma coisa que nasceu por si. O tradicionalismo é uma resposta às pressões para a subalternização colocada pelos outros grupos. Então, nesse sentido, a cultura funciona muito em todos os casos como troca, né? Ela gosta de ser mostrada e os seres humanos têm a capacidade plena também de conviver com a diferença e gostar da diferença, se encantar com a diferença. O problema é quando a diferença se associa à hierarquia social, a relações de produção, a situações políticas diversas. Então, nesse caso, a hierarquia, a diferença é um instrumento de repressão e violência. Então, eu acho que nesse sentido, ao recuperarmos pesquisas como essas que foram apresentadas, elas mostram exatamente que nós não devemos trabalhar com a ideia de cultura como algo fossilizado, não devemos trabalhar com a ideia de cultura como algo sempre remetido ao passado, mas como coisa que significa que está sempre sendo refabricada por uma população desde que ela esteja viva, né? Então é algo sempre em mutação, sempre em gestação, sempre em florescimento, né? É isso, agradeço muito o convite do Juraci. Só dar a atenção de vocês. Desde o início do evento, que o homem foi visto sob várias perspectivas, né? E a gente chega à conclusão de que falar de homem é falar da natureza em todas as suas dimensões. A minha linha de pesquisa, como foi dito pelo professor Juraci, é ecocrítica, que a princípio as pessoas até perguntam o que a literatura tem a ver com tudo isso, né? E quando eu comecei a estudar a ecocrítica, em 2007, né? Eu comecei meu mestrado em 2006, em 2007 eu comecei minha pesquisa, e assim, quando eu descobri a ecocrítica, ninguém estudava a ecocrítica no Brasil, e aquilo me intrigou muito, porque eu não sabia onde buscar a teoria, eu não sabia onde buscar os fundamentos para fazer a minha pesquisa. E aí eu comecei a ir buscar, puxar as sardinhas que eu encontrava para a minha brasa. E comecei a buscar justamente dentro da geografia, dentro do estudo da ecologia, dentro dos estudos ambientais. Então, foi pegando todo esse acervo, né, de conhecimentos, de teorias, e trazendo, fazendo um link com a literatura, que eu consegui formar, né, fazer a minha dissertação do mestrado. E hoje eu percebo que a ecocrítica ela já tomou um espaço, né? E para mim agora está sendo mais fácil, porque o nome já não é mais tão esdrúxulo como era no início. Mas o que me intrigou foi o questionamento do colega ali da geografia, quando ele falou: e o que é que eu faço com a minha emoção? Né? Eu posso quantificar a minha emoção? E aí foi direto na minha ferida, né? E aí eu vou dizer para o colega que realmente não dá para quantificar a emoção. Mas a gente pode ver de uma forma fenomenológica, que é o que ela revela, né? A fenomenologia, ela parte do princípio da percepção. Então, você percebe o que está ao seu redor, o seu entorno, o mundo, a natureza, as pessoas. E a partir dessa percepção, ela lhe causa um sentimento que a princípio você não consegue dizer, porque é invisível através de palavras. Ninguém consegue substituir com palavras um sentimento, uma emoção. Mas eu posso dizer: meu coração chorou de saudade. É lógico que meu coração não chora, mas eu preciso da perspectiva real,
para poder metaforizar o que está internalizado, aquilo que me é subjetivo, né? Então, é dessa forma que essa fenomenologia se aflora. Então, quando Machado de Assis diz que a Capitu tem os olhos de cigana enviesada, né? Quando Camões diz que amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, essas metáforas, né, essa relação do sentimento, da emoção com a realidade é que incita essa fenomenologia, essa percepção de mundo que é indizível, mas que você encontra um termo real para expressar esse sentimento. Então eu queria dizer para o colega que ele pode procurar percepção fenomenológica de Merleau-Ponty, que eu acho que ele vai me dar uma luz sobre isso aí. Então agora eu passo a palavra para os professores para fazer as considerações. Eu queria agradecer a